O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 101. Disposição de tropas. Yudhishthira disse: de que disposição, de que comportamento, de que forma, equipados como, e armados de que maneira os combatentes devem estar a fim de que eles possam ser competentes para lutar. Bhishma disse: é apropriado que grupos específicos de combatentes adotem armas e veículos com os quais eles se tornarão familiarizados pela prática. Soldados valentes, adotando aquelas armas e veículos, se envolvem em batalha. Os Gandharvas, os Sindhus e os Salviras lutam melhor com suas unhas e lanças. Eles são corajosos e dotados de grande força. Seus exércitos são capazes de derrotar todas as tropas. Os Usinaras possuem grande força e são habilidosos em todas as espécies de armas. Os habitantes do leste são hábeis em lutar das costas de elefantes e conhecem todos os modos de luta injusta. Os Yavanas, os Kambojas, e aqueles que moram em volta de Mathura são bem habilidosos em lutar com braços nus. Os habitantes do sul são hábeis em lutar com espada na mão. É bem conhecido que pessoas que possuem grande força e coragem nascem em quase todos os países. Ouça-me enquanto eu descrevo suas indicações. Aqueles que têm vozes e olhos como aqueles do leão ou do tigre, aqueles que têm um modo de andar como aquele do leão e do tigre, e aqueles que têm olhos como aqueles do pombo ou da cobra, são todos heróis capazes de oprimir fileiras hostis. Aqueles que têm uma voz como aquela do veado, e olhos como aqueles do leopardo ou do touro, são possuidores de grande energia. Aqueles cuja voz parece com aquela de sinos são excitáveis, maus e coléricos. Aqueles que têm uma voz profunda como aquela das nuvens, o rosto colérico, ou rostos como os dos camelos, que têm narizes e línguas curvos, possuem grande velocidade e podem atirar ou arremessar suas armas a uma grande distância. Aqueles que têm corpos arqueados como aquele do gato, e pouco cabelo e pele fina, se tornam dotados de grande velocidade e agitação e quase invencíveis em batalha. Alguns que possuem olhos fechados como aqueles da iguana, temperamento brando, e velocidade e voz como os cavalos, são competentes para lutar com todos os inimigos. Aqueles que têm corpos bem formados, vigorosos e simétricos, e peitos largos, que ficam zangados ao ouvirem o tambor ou trombeta do inimigo, que se deleitam em desordens de todos os tipos, aqueles que têm olhos que indicam seriedade, ou olhos que parecem disparar, ou olhos que são verdes, aqueles que têm rostos obscurecidos com expressões carrancudas, ou olhos como os do mangusto, são todos corajosos e capazes de perder suas vidas em batalha. Aqueles que têm olhos tortos e testas largas e ossos molares não cobertos com carne e braços fortes como raios e dedos portando marcas circulares, e que são magros com artérias e nervos que são visíveis, avançam com grande velocidade quando ocorre a colisão da batalha. Parecendo com elefantes enfurecidos, eles se tornam irresistíveis. Aqueles que têm cabelo esverdeado e terminado em cachos, que têm flancos, bochechas, e rostos gordos e cheios de carne, ombros elevados e pescoços largos, que têm aparências temíveis e panturrilhas carnudas, que são impetuosos como Sugriva o cavalo de Vasudeva ou como a prole de Garuda, o filho de Vinata, que tem cabeças redondas, bocas grandes, rostos como aqueles de gatos, voz aguda e temperamento colérico, que avançam para a batalha, guiados por seu ruído, que são maus em comportamento e cheios de arrogância, de expressões terríveis, e que vivem nas regiões afastadas, são todos descuidados com suas vidas e nunca fogem da batalha. Tais tropas devem sempre ser colocadas na dianteira. Eles sempre matam seus inimigos em luta e se permitem serem mortos sem retroceder. De comportamento pecaminoso e modos grotescos, eles consideram palavras gentis como indicações de derrota. Se tratados com suavidade, eles sempre demonstram ira contra seu soberano. Capítulo 102. Presságios de sucesso. Conciliação com inimigo poderoso. Yudhishthira disse: quais são as indicações bem conhecidas, ó touro da raça Bharata, do futuro sucesso de um exército? Eu desejo conhecê-las.
Bhishma disse: eu te direi, ó touro da raça Bharata, todas as indicações conhecidas do futuro sucesso de um exército. Quando os deuses se tornam zangados e inertes sendo incitados pelo destino, pessoas de conhecimento, contemplando tudo com a visão do conhecimento celestial, realizam diversas ações auspiciosas e ritos expiatórios, incluindo o Om e a recitação silenciosa de mantras, e assim atenuam todos os males. Um astrólogo erudito e um sacerdote instruído são meios certos de obter vitórias por desviar todas as calamidades causadas por destino não auspicioso e pela ira dos deuses. O exército no qual as tropas e os animais são todos vigorosos e alegres, ó Bharata, é certo de ganhar uma vitória categórica. O vento sopra favoravelmente de trás de tais tropas. Arco-íris aparecem no céu. As nuvens lançam suas sombras sobre eles e às vezes o sol brilha sobre eles. Os chacais se tornam auspiciosos para eles, e corvos e urubus também. Quando esses mostram tal respeito pelo exército, grande sucesso com certeza será alcançado por ele. Seus fogos sacrificais resplandecem com o esplendor puro, a luz indo para cima e as chamas sem fumaça se curvam ligeiramente para o sul. As libações despejadas sobre eles emitem uma fragrância agradável. Estas são citadas como as indicações de sucesso futuro. As conchas e baterias, sopradas e batidas, produzem sons altos e profundos. Os combatentes ficam cheios de entusiasmo. Estas são citadas como indicações de sucesso futuro. Se veados e outros quadrúpedes são vistos atrás ou à esquerda daqueles que já saíram para a batalha ou daqueles que estão prestes a sair, eles são considerados auspiciosos. Se eles aparecem à direita dos guerreiros enquanto prestes a se engajarem em matança, isto é considerado como uma indicação de sucesso. Se, no entanto, eles fazem seu aparecimento na frente de tais pessoas, eles indicam desastre e derrota. Se estas aves, isto é, cisnes e grous e satapatras e chachas, proferem gritos auspiciosos, e todos os combatentes saudáveis ficam alegres, estas são consideradas como indicações de sucesso futuro. Aqueles cujo exército brilha com esplendor e se torna terrível de se olhar, por causa do brilho de suas armas, máquinas, armaduras, e estandartes como também da cor radiante dos rostos dos homens vigorosos que estão dentro dele, sempre conseguem derrotar seus inimigos. Se os combatentes de uma hoste são de comportamento puro e postura modesta e auxiliam uns aos outros com bondade, isso é considerado como uma indicação de sucesso futuro. Se sons agradáveis e ordem e sensação de tato prevalecem, e se os combatentes estão inspirados com gratidão e paciência, isto é considerado como a base do sucesso. O corvo à esquerda de uma pessoa envolvida em batalha e à direita daquele que está prestes a se envolver nela é considerado auspicioso. Aparecendo às costas, ele indica não cumprimento dos objetivos em vista, enquanto seu aparecimento na frente pressagia perigo. Mesmo depois de alistar um exército grande consistindo nos 4 tipos de tropas, tu deves, ó Yudhishthira, primeiro te comportar pacificamente. Se teus esforços pela paz fracassarem, então tu podes te envolver em combate. A vitória, ó Bharata, que alguém adquire por meio de batalha é muito inferior. A vitória em batalha, depende do capricho ou destino. Quando um exército grande se rompe e as tropas começam a fugir, é extremamente difícil deter sua fuga. A impetuosidade da fuga parece aquela de uma poderosa corrente de água ou de um bando de veados assustados. Alguns se dividiram. Por isto, sem causa adequada, outros se dividem, até aqueles que são corajosos e habilidosos em luta. Um exército grande, consistindo mesmo em soldados valentes, é como um bando grande de veados ruru. Se um único veado se assusta e corre em uma direção específica, o bando inteiro o segue sem causa adequada. O símile é particularmente apropriado no caso de grandes exércitos, especialmente de hostes asiáticas. Se uma única divisão se põe em fuga, o resto a segue. O medo é muito contagioso. Às vezes também pode ser visto que mesmo 50 homens, resolutos e confiando uns nos outros, alegres e preparados para sacrificar suas vidas, conseguem oprimir inimigos numericamente muito superiores.
Às vezes até 5, ou 6, ou 7 homens, resolutos e posicionados juntos, de descendência nobre e desfrutando da estima daqueles que os conhecem, derrotam inimigos muito superiores a eles em número. A colisão da batalha não é desejável, contanto que possa ser evitada. A política de conciliação, ou de produzir desunião, e fazer presentes devem ser tentados primeiro. A batalha, é dito, deve vir depois destes. A própria visão de uma tropa hostil, o medo paralisa os medrosos, assim como a visão de um raio brilhante no céu. Eles perguntam, sobre o que ele irá cair. Tendo averiguado que uma batalha está intensa, os membros daqueles que vão se unir a ela, como também daquele que está a vencendo, transpiram profusamente. O país inteiro, o rei, que é a sede da guerra, fica agitado e atormentado com toda a sua população móvel e imóvel. A própria essência das criaturas incorporadas chamuscada com calor de armas, enlanguece com tormento. O rei deve, portanto, em todas as ocasiões, aplicar as artes de conciliação, misturando-as com medidas de severidade. Isto é, o rei deve tentar conciliação, enviando ao mesmo tempo uma tropa invasora, ou fazendo uma demonstração armada. Tais medidas políticas têm êxito em ocasionar paz. Quando as pessoas são afligidas por inimigos, elas sempre mostram uma disposição de chegar a um acordo. Agentes secretos devem ser enviados para produzir desunião entre os aliados do inimigo. Tendo produzido desunião, é muito desejável que as pazes então sejam feitas com o rei que aconteça de ser mais poderoso do que o inimigo ao qual se procura esmagar. Se o invasor não procede dessa maneira, ele pode nunca conseguir esmagar completamente seu inimigo. Ao tratar com o inimigo, deve-se tomar cuidado para cercá-lo de todos os lados. A bondade sempre vem para aqueles que são bons, nunca para aqueles que são maus. Escute agora, Oparta, aos usos do perdão e da severidade. A fama de um rei que demonstra bondade depois da conquista se expande amplamente. Os próprios inimigos de uma pessoa que tem uma disposição clemente confiam nele até quando ele se torna culpado de uma transgressão grave. Samvara disse que tendo afligido um inimigo primeiro, bondade deve ser mostrada posteriormente, pois um poste de madeira, se feito reto sem a aplicação de calor em primeiro lugar, logo assume seu estado anterior. Pessoas hábeis nas escrituras, de qualquer modo, não aprovam isto. Nem elas consideram isto como uma indicação de um bom rei. Por outro lado, eles dizem que um inimigo deve ser subjugado e controlado, como um pai subjugando e controlando um filho, sem raiva e sem destruí-lo. Se, Yudhishthira, o rei é severo, ele se torna um objeto de ódio para todas as criaturas. Se, por outro lado, ele é brando, ele é desrespeitado por todos. Portanto, pratique a severidade e a suavidade. Antes de derrotar, Bharata, e enquanto derrotando, profira palavras gentis. E tendo derrotado, mostre compaixão por eles e deixe eles entenderem que tu estás sofrendo e lamentando por eles. Tendo vencido um exército, o rei deve se dirigir aos sobreviventes dizendo, eu não estou contente em absoluto que tantos tenham sido mortos por minhas tropas. Pai, as últimas, embora repetidamente dissuadidas por mim, não obedeceram minha ordem. Eu queria que aqueles que estão mortos estivessem todos vivos. Eles não mereciam tal morte. Eles eram todos homens bons e verdadeiros, que não recuavam da batalha. Tais homens, de fato, são raros. Aquele que matou tal herói em batalha certamente não fez o que era agradável para mim. Tendo proferido tais palavras diante dos sobreviventes do inimigo vencido, o rei deve em segredo honrar aqueles entre suas próprias tropas que bravamente mataram o inimigo. Para acalmar os matadores feridos por seus sofrimentos na mão do inimigo, o rei, desejoso afeiçoá-los a si mesmo, deve até chorar, agarrando suas mãos afetuosamente. O rei deve assim, sob todas as circunstâncias, se comportar com conciliação. O rei que é destemido e virtuoso se torna amado por todas as criaturas. Todas as criaturas, também, Bharata, confiam em tal soberano. Ganhando sua confiança, ele consegue desfrutar da terra como lhe agrada. O rei deve, portanto, por abandonar a falsidade, procurar obter a confiança de todas as criaturas.
Ele deve também procurar proteger seus súditos de todos os temores se ele procura desfrutar da terra. Capítulo 103. Vrihaspati para Indra sobre lidar com inimigos brandos e fortes. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, como o rei deve se comportar com um inimigo que é brando, com um que é violento, e com um que tem muitos aliados e uma grande força militar. Bhishma disse: em relação a isto é citada, ó Yudhishthira, a antiga narrativa da conversa entre Vrihaspati e Indra. Uma vez, aquele matador de heróis hostis, Vasava, o chefe dos celestiais, unindo suas mãos, se aproximou de Vrihaspati, e saudando-o, disse estas palavras. Indra disse: como, ó regenerado, eu devo me comportar com meus inimigos? Como eu devo subjugá-los por meio de artifícios, sem exterminá-los? Em uma colisão entre dois exércitos, a vitória pode ser ganha por qualquer lado. De que maneira eu devo me comportar para que essa prosperidade resplandecente que eu ganhei e que chamusca todos os meus inimigos não possa me abandonar? Assim endereçado, Vrihaspati, hábil em virtude, lucro e prazer, possuidor de um conhecimento dos deveres reais, e dotado de grande inteligência, respondeu a Indra nas seguintes palavras. Vrihaspati disse: uma pessoa nunca deve desejar subjugar seus inimigos por meio de disputa. Excitados com raiva e privados de bondade, somente garotos procuram briga. Alguém que deseja a destruição de um inimigo não deve pôr aquele inimigo em guarda. Por outro lado, ele nunca deve revelar sua ira ou medo ou alegria. Ele deve esconder esses dentro de seu próprio peito. Sem confiar de verdade no inimigo, ele deve se comportar como se ele confiasse nele completamente. Ele deve sempre falar palavras gentis para o inimigo e nunca fazer nada que seja desagradável. Ele deve se abster de atos inúteis de hostilidade, como também de palavras insolentes. Como um caçador de aves selvagens, cuidadosamente proferindo gritos similares àqueles das aves que ele deseja capturar ou matar, as captura e as traz sob seu poder. Assim mesmo deve um rei, ó Purandara, trazer seus inimigos sob submissão e então matá-los se ele quiser. Tendo vencido seus inimigos, uma pessoa não deve dormir tranquilamente. Um inimigo que é perverso ergue sua cabeça novamente como um fogo apagado de modo descuidado faz seu aparecimento outra vez. Quando a vitória pode ser obtida por qualquer um dos lados, uma colisão hostil de armas deve ser evitada. Tendo acalmado um inimigo em segurança, deve-se reduzi-lo à submissão e alcançar seu objetivo. Tendo consultado com seus ministros e com pessoas inteligentes versadas em política, um inimigo que é desconsiderado e negligenciado, sendo todo o tempo não subjugado no fundo, ataca na época apropriada, especialmente quando o inimigo dá um passo em falso. Por empregar seus próprios agentes de confiança, tal inimigo também tornará as forças do outro ineficientes por produzir desunião. Averiguando o início, o meio e o fim de seus inimigos, isto é, averiguando tudo sobre eles, o rei deve em segredo nutrir sentimentos de hostilidade em direção a eles. Ele deve corromper as forças armadas de seu inimigo, averiguando tudo por meio de comprovação positiva, usando as artes de produzir discórdias, fazendo presentes, e aplicando veneno. O rei nunca deve viver na companhia de seus inimigos. O rei deve esperar um longo tempo e então matar seus inimigos. De fato, ele deve aguardar, esperando a oportunidade, para que ele possa cair sobre seu inimigo em uma hora quando o último menos esperar. O rei nunca deve matar um grande número das tropas de seu inimigo, embora ele deva certamente fazer aquilo que fará decisiva sua vitória. O rei nunca deve fazer uma injúria para seu inimigo que cause ressentimento no coração dele. Nem ele deve causar ferimentos por meio de flechas e dardos verbais. Se a oportunidade vier, ele deve golpeá-lo, sem deixá-la escapar. Tal, ó o chefe dos deuses, deve ser a conduta de um rei desejoso de matar seus inimigos em direção àqueles que são seus inimigos. Se uma oportunidade, em relação ao homem que a espera, passa uma vez, ela pode nunca ser tida novamente pela pessoa desejosa de agir. Agindo de acordo com as opiniões dos sábios somente, o rei deve romper a força de seu inimigo.
Ele nunca deve, quando a oportunidade não for favorável, procurar realizar seus objetivos. Nem ele deve, quando a oportunidade estiver à mão, perseguir seu inimigo, isto é, arruiná-lo completamente. Abandonando luxúria, ira e orgulho, o rei deve, agindo com atenção, vigiar constantemente os pontos fracos de seus inimigos. Sua própria indulgência, a severidade de seus castigos, sua inatividade e negligências, ó o chefe dos deuses, e os artifícios enganadores bem aplicados por seus inimigos, arruinam um soberano tolo. Aquele rei que pode vencer estas 4 falhas e neutralizar os truques enganadores de seus inimigos consegue, sem dúvida, derrotar todos eles. Quando somente um ministro sem precisar de alguma ajuda for competente para realizar um objetivo secreto do rei, o rei deve consultar somente com aquele único ministro a respeito de tal objetivo. Muitos ministros, se consultados, se esforçam para jogar a responsabilidade da tarefa sobre os ombros uns dos outros e até dão publicidade àquele objetivo que deve ser mantido em segredo. Somente se a consulta com não for apropriada, o rei então deve consultar com muitos. Quando inimigos não são vistos, o castigo divino deve ser invocado sobre eles. Quando vistos, o exército, consistindo em 4 tipos de tropas, deve ser movido. Quando inimigos não são vistos, isto é, quando eles estão a uma distância, o rei deve empregar seu sacerdote para realizar os ritos do Atarvan para levar destruição sobre eles. No caso, no entanto, de inimigos sendo vistos, isto é, quando eles estão perto, ele deve mover suas tropas sem depender dos ritos Atarvan. O rei deve primeiro usar as artes de produzir desunião, como também aquelas de conciliação. Quando chega a hora para cada meio específico, aqueles meios específicos devem ser aplicados. Às vezes, o rei deve até se prostrar perante um inimigo poderoso. É também desejável que, agindo atentamente, ele procure realizar a destruição do vencedor quando o último ficar desatento. Por se prostrar, por dar doação de tributo, por proferir palavras gentis, ele deve se humilhar diante de um rei mais poderoso. Ele nunca se deve, quando chega a ocasião para tais ações, fazer qualquer coisa que possa despertar as suspeitas de um inimigo poderoso. O soberano mais fraco deve, sob tais circunstâncias, evitar cuidadosamente todas as ações que possam levantar suspeitas. O rei vitorioso, também, não deve confiar em seus inimigos derrotados, pois aqueles que são vencidos permanecem sempre vigilantes. Não há nada, ó o melhor dos reis, que seja de realização mais difícil do que a aquisição de prosperidade, ó o soberano dos imortais, por pessoas de temperamento impaciente. A própria existência de pessoas de disposição agitada é repleta de perigo. Reis devem, portanto, com atenção concentrada, averiguar seus amigos e inimigos. Se um rei se torna brando, ele é desconsiderado. Se ele se torna violento, ele inspira medo nas pessoas. Portanto, não seja feroz, mas também não seja suave. Seja violento e gentil. Como uma corrente rápida derruba incessantemente a margem alta, e causa grandes deslizamentos de terra, assim mesmo negligências e erros causam a ruína de um reino. Nunca ataque muitos inimigos ao mesmo tempo. Por aplicar as artes de conciliação, ou presentes, ou produção de desunião, ou por andara, eles devem ser derrotados um por um. Com relação ao restante, sendo poucos em número, o vencedor pode se comportar pacificamente para com eles. O rei inteligente, mesmo se competente para isto, não deve começar a oprimir todos os seus inimigos de uma vez. Quando acontece de um rei ter um exército grande consistindo nos 6 tipos de forças, isto é, infantaria, cavalos, elefantes, carros, tesouraria e comerciantes que seguem o acampamento cheio de cavalos, elefantes, carros, infantaria, e máquinas, todos dedicados a ele, quando ele se acha superior ao seu inimigo em muitos aspectos após uma comparação justa, então ele deve atingir abertamente o inimigo sem hesitação. Se o inimigo for forte, a adoção de uma política de conciliação com ele não é digna de aprovação. Por outro lado, o castigo por meios secretos é a política que deve ser adotada.
nem gentileza de comportamento deve ser adotada com tais inimigos, nem repetidas campanhas militares, para perda de colheitas, envenenamento de poços e tanques, e suspeitas em relação aos 7 ramos de administração, devem ser evitados. Perda de colheitas, etc. são as consequências inevitáveis de campanhas militares. O rei, em tais ocasiões, é obrigado também a tomar cuidado especial dos 7 ramos de administração. Todos estes são desagradáveis, eles devem ser evitados. O rei deve, em tais ocasiões, aplicar diversos tipos de fraude, diversos artifícios para colocar seus inimigos uns contra os outros, e diferentes tipos de comportamento hipócrita. Ele deve também, através de agentes de confiança, averiguar os feitos de seus inimigos em suas cidades e províncias. Reis, ó o matador de Vala e Vritra, perseguindo seus inimigos e entrando em suas fortalezas, pegam e se apropriam das melhores coisas obteníveis lá, e planejam medidas apropriadas de política em suas próprias cidades e domínios, fazendo presentes de riqueza a eles em particular, e confiscando suas posses publicamente, sem, no entanto, prejudicá-los materialmente, e proclamando que eles são todos homens perversos que têm sofrido por seus próprios delitos. Reis devem enviar seus agentes para as cidades e províncias de seus inimigos. Ao mesmo tempo, em suas próprias cidades, eles devem, através de outras pessoas conhecedoras das Escrituras, adornadas com todas as habilidades, familiarizadas com as ordenanças dos livros sagrados, e possuidoras de erudição, fazer encantamentos e ritos matadores de inimigos serem realizados. Indra disse: quais são as indicações, ou melhor dos regenerados, de uma pessoa má? Questionado por mim, me diga como eu devo conhecer aquele que é mau. Vrihaspati disse: uma pessoa má é aquela que proclama as falhas de outros às suas costas, que é inspirada com inveja pelas habilidades de outros, e que fica calada quando os méritos de outras pessoas são proclamados em sua presença, sentindo uma relutância em se unir ao coro. Mero silêncio em tais ocasiões não é indicação de maldade. Uma pessoa má, no entanto, em tais horas respira pesadamente, morde seus lábios, e sacode sua cabeça. Tal pessoa sempre se mistura em sociedade e fala de modo irrelevante, isto é, inicia assuntos de conversa que não surgem naturalmente, pois aquilo que ela tem em vista é proclamar os defeitos de outras pessoas, um tópico no qual somente ela está interessada e não seus ouvintes. Tal homem nunca faz o que promete, quando os olhos da pessoa a quem ele deu a garantia não estão sobre ele. Quando os olhos da pessoa assegurada estão nele, o homem pecaminoso nem alude ao assunto. O homem malvado come sozinho e não com outros na mesma mesa, e encontra defeito na comida colocada perante ele, dizendo: tudo não está bem hoje como nos outros dias. Sua disposição se revela em circunstâncias ligadas com seu modo de sentar, deitar e cavalgar. Entristecer-se em ocasiões de tristeza e se regozijar em ocasiões de alegria, são as indicações de um amigo. Um comportamento oposto fornece indicações de um inimigo. Mantenha em teu coração esses ditados, ó o soberano dos deuses. A disposição de homens perversos nunca pode ser ocultada. Eu então te disse, ó o principal das divindades, quais são as indicações de uma pessoa má. Tendo escutado as verdades declaradas nas Escrituras, siga-as devidamente, ó o soberano dos celestiais. Bhishma continuou: tendo ouvido essas palavras de Vrihaspati, Purandara, empenhado em subjugar seus inimigos, agiu estritamente de acordo com elas. Decidido a vencer, aquele matador de inimigos, quando chegou a oportunidade, obedeceu essas instruções e reduziu todos os seus inimigos à submissão. Capítulo 104. Kshemadar Singh Kalakavrikshiya sobre renúncia e felicidade. Vida na floresta, ou Yudhishthira disse: como deve um rei justo, que é contrariado por seus próprios oficiais, cuja tesouraria e exército não estão mais sob seu controle, e que não tem riqueza, se comportar para adquirir felicidade? Bhishma disse: em relação a isto, a história de Kshemadar Singh é muitas vezes recitada. Eu narrarei aquela história para ti. Ouça-a, ó Yudhishthira.
Foi ouvido por nós que nos tempos passados, quando o príncipe Kshemadar-Sim ficou enfraquecido e caiu em grande infortúnio, ele foi até o sábio Kalakavrikshinya, e saudando-o humildemente, disse a ele estas palavras. O rei disse, o que deve fazer uma pessoa como eu que merece riqueza mas que, depois de repetidos esforços, fracassou em recuperar seu reino, ó Brahmana, exceto suicídio, furto e roubo, aceitação de proteção de outros, e outros atos de mesquinharia de um tipo parecido. Ó o melhor dos homens, me diga isto. Alguém como tu que és familiarizado com moralidade e cheio de gratidão é o amparo de uma pessoa afligida pela doença, mental ou física. O homem deve abandonar seus desejos. Por agir dessa maneira, por abandonar alegria e tristeza, e ganhando a riqueza do conhecimento, ele consegue obter felicidade. Eu me aflijo por aqueles que aderem à felicidade mundana como dependente da riqueza. Tudo aquilo, no entanto, desaparece como um sonho. Aqueles que podem abandonar uma vasta riqueza realizam uma façanha muito difícil. Em relação a nós mesmos, nós somos incapazes de abandonar aquela riqueza a qual nem é mais existente, isto é, embora despojado de meu reino, eu ainda não posso abandonar a esperança de recuperá-lo. Eu estou privado de prosperidade e caí em uma situação miserável e triste. Instrua-me, ó Brahmana, por qual felicidade eu ainda posso me esforçar. Assim endereçado pelo inteligente príncipe de Kosala, o sábio Kalakavrikshiya de grande esplendor deu a seguinte resposta. O sábio disse, parece que tu já compreendeste isto. Possuidor de conhecimento como tu és, tu deves agir como tu pensas. Tua opinião está correta, isto é, tudo isso que eu vejo é instável, eu mesmo como também tudo que eu tenho. Saiba, ó príncipe, que aquelas coisas as quais tu consideras como existentes são na realidade inexistentes. O homem de sabedoria sabe disto, e consequentemente nunca é atormentado qualquer que seja a angústia que possa oprimi-lo. O que quer que tenha ocorrido e o que quer que ocorrerá é tudo irreal. Quando tu souberes disto que deve ser conhecido por todos, tu estarás livre da injustiça. Quaisquer coisas que tenham sido ganhas e adquiridas por aqueles que vieram antes, e as coisas que foram ganhas e adquiridas por aqueles que os sucederam, todas pereceram. Refletindo sobre isto, quem se entregaria à aflição? As coisas que eram, não são mais. As coisas que são, não serão novamente. A tristeza não tem o poder de restaurá-las. Não se deve, portanto, se entregar ao sofrimento. Onde, ó rei, está teu pai hoje, e onde está teu avô? Tu não os vês hoje, nem eles te veem agora. Refletindo sobre tua própria instabilidade, porque tu te afliges por eles. Reflita com a ajuda de tua inteligência, e tu compreenderás que realmente tu cessarás de existir. Eu mesmo, tu, ó rei, teus amigos, e teus inimigos, iremos, sem dúvida, cessar de existir. De fato, tudo cessará de ser. Aqueles homens que estão agora com 20 ou 30 anos de idade, sem dúvida, irão todos morrer dentro dos próximos 100 anos. Se um homem não puder ter a coragem para desistir de suas vastas posses, ele então deve se esforçar para pensar em suas posses como não suas e por esses meios procurar fazer o bem para si mesmo. Isto é, ele deve pensar que sua riqueza foi dada a ele por causa de amigos e parentes e outros. Ele então conseguirá praticar caridade. Uma pessoa não deve considerar aquisições que são futuras como suas. Aquisições que desapareceram também não devem ser consideradas como suas por alguém. O destino deve ser considerado como todo-poderoso. Aqueles que pensam dessa maneira são considerados como possuidores de sabedoria. Tal hábito de olhar as coisas é um atributo dos bons. Muitas pessoas que são iguais ou superiores a ti em inteligência e esforço, embora desprovidas de riquezas, não somente estão vivas, mas nunca estão governando reinos. Elas não são como tu. Elas não se entregam ao sofrimento como tu. Portanto, pare de sofrer dessa maneira. Tu não és superior àqueles homens, ou pelo menos igual a eles em inteligência e esforço. O rei disse, eu considero que o reino que eu tive com todos os seus anexos foi ganho por mim sem qualquer esforço. O tempo todo-poderoso, no entanto, ó o regenerado, o levou embora.
A consequência, no entanto, que eu vejo, de meu reino ter sido varrido pelo tempo como por um rio, é que eu sou obrigado a me sustentar do que quer que eu obtenha por caridade. O sábio disse, movido pelo conhecimento do que é verdadeiro na vida, uma pessoa nunca se deve sofrer pelo passado nem pelo futuro. Tenha tal estado de espírito, ó o príncipe de Kosala, em relação a todos os casos que possam atrair tua atenção. Desejando obter somente o que é obtenível e não o que é inalcançável, desfrute de tuas posses atuais e nunca sofra por aquilo que está ausente. Fique alegre, ó o príncipe de Kosala, com o que quer que tu consigas ganhar com facilidade. Mesmo privado de prosperidade, não te angustie por isso, mas procure preservar uma disposição pura. Somente um homem infeliz que é de uma compreensão superficial, quando desprovido da prosperidade antiga, critica o ordenador supremo, sem estar contente com suas posses atuais. Tal pessoa considera outros, embora não merecedores, como homens abençoados com prosperidade. Por esta razão, aqueles que possuem malícia e vaidade cheios de um senso de sua própria importância sofrem ainda mais miséria. Tu, no entanto, ó rei, não és manchado por tais vícios. Aguente a prosperidade de outros embora tu estejas desprovido de prosperidade. Aqueles que possuem sagacidade conseguem desfrutar da prosperidade que é conferida a outros. A prosperidade deixa a pessoa que odeia outras. Homens possuidores de comportamento justo e sabedoria e conhecedores dos deveres de yoga renunciam à prosperidade e filhos e netos por sua própria vontade. Outros, considerando a riqueza terrestre extremamente instável e inalcançável, dependente como ela é de ação e esforço contínuos, são vistos também renunciarem a ela. Tu pareces possuir sabedoria. Por que tu então sofres tão lastimavelmente, desejando coisas que não devem ser desejadas, que são instáveis, e que dependem de outros? Tu desejas perguntar sobre aquele estado de espírito específico o qual irá te permitir desfrutar de felicidade apesar da perda de tuas posses. O conselho que eu te dou é renunciar a todos aqueles objetos de desejo. Objetos que devem ser evitados surgem na aparência daqueles pelos quais se deve lutar, enquanto aqueles pelos quais se deve lutar surgem na aparência de objetos que devem ser evitados. Alguns perdem sua riqueza na busca de riqueza. Outros consideram a riqueza como a base da felicidade infinita, e, portanto, a perseguem avidamente. Alguns também, encantados pela riqueza, acham que não há nada superior a ela. Em seu desejo ávido pela aquisição de riqueza, tal pessoa perde todos os outros objetos da vida. Se, ó o príncipe de Kosala, uma pessoa perde aquela riqueza que foi obtida com dificuldade e a qual era proporcional aos seus desejos, ela então, dominada pela inércia do desespero, desiste de todos os desejos de riqueza. Algumas pessoas de almas honradas e nascimento nobre se dedicam à aquisição de virtude. Estas renunciam a todos os tipos de felicidade mundana pelo desejo ganhar felicidade no outro mundo. Algumas pessoas sacrificam a própria vida, movidas pelo desejo de adquirir riqueza. Estas pensam que a vida não tem nenhuma utilidade se dissociada de riqueza. Veja sua condição deplorável. Contemple sua tolice. Quando a vida é tão curta e incerta, aqueles homens, movidos pela ignorância, fixam seus olhos na riqueza. Quem colocaria seu coração no acúmulo quando a destruição é seu fim, na vida quando a morte é seu fim, e na união quando a separação é seu fim? Às vezes o homem renuncia à riqueza, e às vezes a riqueza renuncia ao homem. Que homem possuidor de conhecimento se sentiria angustiado pela perda de riqueza? Há muitas outras pessoas no mundo que perdem riquezas e amigos. Contemple, ó rei, com tua inteligência, e tu entenderás que as calamidades que surpreendem os homens são todas devido à conduta dos próprios homens. Portanto, como um remédio, reprima teus sentidos e mente e palavras. Pois, se estes se tornam fracos e produtivos de mal, não há homem que possa se manter livre da tentação de objetos externos pelos quais ele sempre está cercado.
Como ninguém pode formar uma ideia adequada do passado, nem pode prever o futuro, havendo muitos intervalos de tempo e lugar, uma pessoa como tu, que és possuidor de tal sabedoria e destreza, nunca se entrega à angústia por causa de união e separação, por bem ou mal. Uma pessoa de tal brandura de disposição, de alma bem controlada, conclusões firmes e observadora dos votos Brahmacharya, nunca se entrega ao sofrimento e nunca fica inquieta pelo desejo de adquirir ou medo de perder qualquer coisa de pouco valor. Não é adequado que tal homem adote uma vida enganadora de mendicância, uma vida que é pecaminosa e mais cruel e digna somente de um patife entre homens. Vá para a grande floresta e leve uma vida de felicidade lá, completamente só e subsistindo de frutas e raízes, reprimindo a palavra e a alma, e cheio de compaixão por todas as criaturas. Aquele que leva alegremente tal vida na floresta, com elefantes de grandes presas como companheiros, com nenhum ser humano a seu lado, e contente com os produtos da selva, é citado como agindo da maneira dos sábios. Um lago grande, quando fica turvo, retoma sua tranquilidade por si mesmo. Da mesma maneira, um homem de sabedoria, quando perturbado em tais questões, fica tranquilo por si mesmo. Eu vejo que uma pessoa que caiu em tal situação difícil como a tua pode viver alegremente exatamente assim. Quando a tua prosperidade é quase impossível de se recuperar, e quando tu não tem ministros e conselheiros, tal rota está aberta para ti. Tu esperas colher algum benefício por depender do destino. Capítulo 105. Como recuperar um reino por enfraquecer inimigo via tesouraria. O sábio disse: se, por outro lado, ó Kshatriya, tu ainda achas que tens alguma destreza, eu discorrerei para ti acerca da linha de política que tu podes adotar para recuperar teu reino. Se tu puderes seguir aquela linha de política e procurar te empenhar, tu ainda podes recuperar tua prosperidade. Escute atentamente a tudo o que eu vou te dizer em detalhes. Se tu puderes agir de acordo com aqueles conselhos, tu poderás ainda obter uma vasta riqueza, de fato, teu reino e poder real e grande prosperidade. Se tu quiseres isto, ó rei, diga-me, porque então eu te falarei sobre aquela política. O rei disse: diga-me, ó santo, o que tu desejares dizer. Eu desejo ouvir e agir segundo os teus conselhos. Que este meu encontro contigo hoje seja produtivo de consequências para mim. O sábio disse: renunciando ao orgulho e desejo e ira e alegria e medo, sirva teus próprios inimigos, te humilhando e unindo tuas mãos. Sirva Janaka, os soberanos de Mithila, sempre realizando atos bons e puros. Firmemente devotado à verdade, o rei de Videha certamente te dará grande riqueza. Tu então te tornarás o braço direito daquele rei e obterás a confiança de todas as pessoas. Como uma consequência disto, tu então conseguirás obter muitos aliados possuidores de coragem e perseverança, puros em comportamento, e livres dos 7 principais defeitos. Uma pessoa de alma dominada e tendo seu sentido sob controle, por aderir aos seus deveres, consegue se elevar e alegrar outros. Honrado por Janaka, possuidor de inteligência e prosperidade, tu certamente te tornarás o braço direito daquele soberano e desfrutarás da confiança de todos. Tendo então reunido uma grande tropa e mantendo consultas com bons ministros, cause desunião entre teus inimigos e, colocando-os uns contra os outros, quebre todos eles como uma pessoa quebrando viúva com viúva. O viúva é o fruto do Aegle Marmelos. Ou, fazendo as pazes com os inimigos de teu inimigo, destrua o poder do último. Tu então farás teu inimigo ser atraído para coisas boas que não são facilmente alcançáveis, para belas mulheres e tecidos, camas e assentos e veículos, todos dos tipos muito valiosos, e casas, e aves e animais de diversas espécies, e sucos e perfumes e frutas, para que teu inimigo possa se arruinar por si mesmo. Isto é, por fazer teu inimigo se apegar a estas coisas, a tesouraria dele provavelmente se esgotará. Se isso puder ser ocasionado, teu inimigo logo será arruinado. Se um inimigo for assim manobrado, ou se indiferença é para ser mostrada por ele, alguém que deseja agir segundo a boa política nunca deve permitir que aquele inimigo saiba disso em absoluto.
seguindo o comportamento que é aprovado pelos sábios, desfrute de todos os tipos de prazer nos domínios de teu inimigo, imitando a conduta do cachorro, do veado e do corvo. Te comporte, com amizade aparente, em direção a teus inimigos. Faça eles empreenderem realizações que são imensas e difíceis de se realizar. Procure também que eles se envolvam em hostilidades com inimigos poderosos, atraindo a atenção deles para jardins agradáveis e camas e assentos caros. Por oferecer tais objetos de prazer, drene a tesouraria do inimigo, aconselhando teu inimigo a realizar sacrifícios e fazer doações. Gratifique os brahmanas. Os últimos, tendo recebido aqueles presentes através das tuas mãos, farão o bem para ti em retribuição por realizarem penitências e ritos védicos, e devorarão teus inimigos como lodos. Sem dúvida, uma pessoa de atos virtuosos obtém um fim excelente. Por tais feitos os homens conseguem ganhar regiões de muita felicidade no céu. Se a tesouraria de teus inimigos for esgotada por feitos justos ou injustos, todos eles, ó o príncipe de Kosala, podem ser reduzidos à submissão. A tesouraria é a base da felicidade no céu e da vitória sobre a terra. É por causa de suas tesourarias que os inimigos desfrutam de tal felicidade. A tesouraria, portanto, deve ser drenada por todos os meios. Não elogie o esforço na presença de teu inimigo, mas fale elogiosamente do destino. Sem dúvida, o homem que confia demais em atos concernentes ao culto dos deuses logo encontra a destruição. Faça teu inimigo realizar o grande sacrifício chamado Visvajit e dessa maneira despoje-o de todas as suas posses. Através disso teu objetivo será cumprido. Tu podes então informar teu inimigo do fato que os melhores homens em seu reino estão sendo oprimidos com exigências para reencher a tesouraria esgotada, e indicar algum asceta eminente conhecedor dos deveres de yoga que desapegará teu inimigo de todas as posses mundanas. O inimigo então desejará adotar a renúncia e se retirará para as florestas, desejoso de salvação. Tu irás então, com a ajuda de drogas preparadas pela fervura de ervas e plantas altamente eficazes, e de sais artificiais, destruir os elefantes e corcéis e homens dos domínios de teu inimigo. Estes e muitos outros esquemas bem planejados são acessíveis, todos relacionados com fraude. Uma pessoa inteligente pode destruir dessa maneira a população de um reino hostil com veneno.